Após ser especulado em 3 equipes da Série B do Brasileirão, a direção do Goiás busca o mais rápido possível uma provável negociação do meia Elvis. No vídeo de hoje irei trazer aqui quanto tempo a diretoria do Goiás tem o interesse para estender esse seu vínculo com o maior do Centro-Oeste. Além, claro, será que teve proposta? Foram aí apenas rumores? E até quando vai o seu contrato com o time esmeraldino? Além disso, no vídeo de hoje quero falar também sobre o ponta-direita Caio Vidal, jogador de apenas 21 anos de idade, formado nas categorias de base do Internacional, vem aí fazendo bons jogos nas últimas temporadas e é um nome que vem sendo especulado em outras equipes da Série A, mas que até o momento não acertou o seu futuro. Um atleta que seria uma boa opção, quem sabe, para o Goiás buscar de empréstimo, time esmeraldino que deve sim trazer opções pelas beiradas do campo para o técnico Bruno Pivetti. Além disso, a respeito do Bruno Mezenga, um jogador que eu já até falei aqui, o Paulo Rogério Pinheiro tem o interesse de rescindir o seu contrato com a Ferroviária. Entretanto, o camisa 9 vem jogando bem nesse Campeonato Paulista, já marcou 3 gols. Será que volta para o Goiás? Fica lá na Ferroviária mesmo? Até quando vai o seu contrato? Será que pode ter o seu vínculo encerrado com o maior do Centro-Oeste? Esses serão os principais assuntos do nosso vídeo. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Lembrando que aqui no Goiás News temos pelo menos 2 vídeos por dia sobre as atualizações do que rola dentro do maior do Centro-Oeste. Outro recadinho também importante envolve a BR4Bet, casa de apostas patrocinadora aqui do nosso canal, que está com uma promoção muito boa nesse mês de março. Todos os valores a partir de R$20, você tem sua banca dobrada dentro da plataforma para fazer suas apostas, tanto no futebol nacional, futebol europeu, asiático, enfim, tudo lá disponível no site da BR4Bet. Vou deixar o link aqui também na descrição e o QR Code aparecendo aqui na tela também para vocês se cadastrarem, beleza? Irei começar o vídeo de hoje falando sobre a respeito de uma provável renovação de contrato do time esmeraldino, que envolve o meia Elvis, atleta de 31 anos de idade, que segundo informações do Imprensa Verde, ainda no decorrer dessa semana, o Goiás irá buscar sua renovação ainda nessa temporada de 2022, podendo estender o seu vínculo até mesmo em 2 temporadas. Essa que é a intenção da direção alviverde. Até mesmo o Arlen Menezes, com uma entrevista que ele deu ao Papo da Colina, lá do Rio de Janeiro, ele comentou sobre esse provável interesse do Vasco. Irei falar um pouco mais na frente também no vídeo de hoje. Já tinha garantido aí o ex-goleiro esmeraldino, atual dirigente, que o Elvis estava assim nos planos do maior do Centro-Oeste, que era um jogador muito importante, que inclusive a direção já trabalhava ali nos bastidores para estender essa sua renovação. Então podemos ter algumas novidades até mesmo antes do início do Brasileirão. Quem sabe o Elvis estendendo esse seu vínculo com o time esmeraldino por mais 2 anos. Jogador que tem o seu contrato se encerrando já agora, no dia 31 de dezembro de 2022. Caso o Goiás não renove com ele, a partir do mês de junho ele já pode fechar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então um jogador realmente que teve aí algumas sondagens, mas que segundo a Imprensa Verde não passaram de rumores, tanto do Cruzeiro quanto também do Vasco da Gama e o Grêmio Novo Horizontino, 3 equipes aí que irão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2022. O Elvis, que inclusive deixou o Cuiabá no ano passado, o Goiás pagou mais ou menos R$200 mil na sua multa rescisória. Cuiabá que ia jogar a Série A, o Elvis inclusive era o titular por lá, acabou deixando o Goiás aí para jogar a Série B, acabou deixando o Cuiabá para jogar a Série B com a camisa do Verdão. Então realmente o jogador já tinha feito esse caminho, tem a sua primeira Série A como um jogador importante, titular, enfim, da sua carreira nessa temporada de 2022, direção já dando essa moral. Na minha opinião, é sim um nome interessante, mesmo sendo uma incógnita no caso da Série A, acho que o Elvis tem sim um custo-benefício bem interessante. Nesses últimos jogos não atuou muito bem, isso é bem verdade também, muito por conta de seus problemas particulares, mas acredito que com a cabeça boa, enfim, com o físico dele, que muita gente fala que o Elvis é gordinho, mas isso acho que é uma das maiores besteiras que eu já vi no futebol, porque assim, ele não é magrinho, mas é muito normal a gente ver pessoas assim na rua, não é todo mundo que vai ter um físico de atleta, mesmo o cara se cuidando, não dá pra ele ficar ali com uma barriga retinha, isso é coisa que exigem demais. Enfim, o Elvis não é acima do peso, até mesmo se fosse assim, ele não teria entrado em campo no total no ano passado 47 vezes, somando aí tanto o Goiás quanto também o Cuiabá. Então isso é uma besteira danada, acho que o Elvis vem se cuidando muito bem também, enfim, acho que é o porte físico do jogador. Se olhar a foto dele com 18, 19 anos lá na base do Paraná ainda, você pode ver que ele sempre teve o rosto cheinho, acho que isso é normal sim, do porte do jogador, acho que não tem nada a ver isso, e até mesmo se fosse acima do peso,
estaria machucando bem mais o Elvis, que nunca passou em mais do que 2 jogos no departamento médico. Então eu acho isso muito besteira. Tem esse desafio agora da Série A, que aí sim é muito importante, né? Eu acho que um jogador assim que para a Série B é excelente, mas que na Série A ainda precisa ir provar o seu valor nesse ano de 2022 com o Verdão. Quero saber sua opinião a respeito dessa provável renovação do Elvis com o time esmeraldino, se é uma boa, se não é, e também se você gostaria de ver outra opção de camisa 10 até o início da primeira divisão. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre uma boa opção, quem sabe, para chegar no Goiás para a disputa da Série A, que é o ponta direita Caio Vidal, jogador de apenas 21 anos de idade, que nesta última semana, inclusive, chegou a ser especulado na equipe do Avaí, o Avaí que trocou o Alexandre Alemão, atacante que vinha fazendo uma boa disputa do Gauchão, um jovem atleta lá do Novo Hamburgo. O Avaí repassou ele para o Internacional e tem aí o interesse, né, de pegar alguns jogadores do profissional do Inter para chegar lá em Santa Catarina. Até o momento só acertaram com outro jogador, mas o Caio Vidal foi um dos jogadores, inclusive, que o Avaí tinha esse interesse. O próprio atleta, né, do Internacional demonstrou interesse de permanecer na equipe gaúcha, que mesmo tendo bons números, o jogador não consegue ser o titular da sua posição e quem sabe, né, pode até mesmo ser emprestado nessa próxima temporada. Um atleta assim que eu acho que poderia encaixar muito bem no time esmeraldino, sendo uma boa opção no banco de reservas, né? O Goiás que deve trazer até o início da Série A pelo menos mais 2 jogadores pelas beiradas do campo. Um deles é o Dada Belmonte, já gravei um vídeo sobre essa confirmação, vou deixar aqui também para vocês acompanharem. Outro, quem sabe, né, sendo uma boa escolha do Caio Vidal, jogador que tem apenas 21 anos de idade. Nessa temporada, inclusive, chegou a ser especulado na equipe do Bahia, onde ele já tinha recusado também para permanecer no Internacional. Mas o Goiás, obviamente, né, está jogando a Série A, até mesmo tem uma perspectiva um pouquinho melhor do que o Avaí, que começou esse ano muito mal, né, nessa temporada de 2022. Quem sabe a direção do Goiás tendo uma boa indicação para a sequência do ano. Ele que é formado nas categorias de base do Porto, de Pernambuco, passou também no Internacional, onde chegou só em 2019. Fez suas primeiras partidas como profissional ainda na temporada de 2020, apenas com 19 anos, inclusive naquele ano chegou a marcar 2 gols. Em 2021 foi um jogador mais consistente nas suas atuações, entrando em campo 37 vezes com a camisa do Inter, voltando a marcar mais 2 gols na competição. Jogador que chegou mais como uma aposta e acabou inclusive fazendo alguns bons jogos como titular. Na reta final do Brasileirão acabou perdendo um pouco de espaço, mas um atleta que é dito aí como uma das principais joias da equipe colorada. Nesse ano de 2022 ele também voltou a ter algumas atuações, marcando inclusive já 2 gols, entretanto sempre saindo do banco de reservas. Mesmo nas partidas que ele faz ali um golzinho, entrando nos últimos 5, 15, 10 minutos, o Internacional, junto ali com seus técnicos, enfim, não vem dando espaço ali dele para ser o titular da posição, sendo aí sua última atuação nesse dia 12 de março, gol aí dele inclusive contra o Guarani de Bagé no Campeonato Gaúcho, empate do Internacional por 1-1. Jogador que só fez aí 2 partidas como titular no ano, que foram diante o Ipiranga, derrota do Inter por 3-1, e também contra o São Luís de Ijuí, empate por 0-0. Então acho que é um jogador sim, que poderia ser uma boa opção no time esmeraldino. Jogador que é muito jovem, enfim, tem contrato com o Internacional inclusive até o final da temporada de 2023, foi estendido ainda no final do ano passado. Acho que poderia ser uma boa opção, quem sabe, para a renovação dos jogadores, tá bom? Quero saber sua opinião a respeito também do Caio Vidal, se poderia ser uma boa opção, enfim, e também se você vem acompanhando o futebol do garoto nas últimas temporadas. Encerrando o vídeo de hoje, o último tema envolve o centroavante Bruno Mezenga, né, que apesar de estar disputando o Campeonato Paulista com a camisa da Ferroviária, ainda tem o seu passe ligado com o Goiás. Ele trazia um pouco mais de detalhes a respeito disso, né? Primeiramente, informação exclusiva aqui do Goiás News, juntamente com meu parceiro, o Rafael Vitor, né? Que ele me passou essa informação ainda nesta última semana, que o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, tinha o interesse de rescindir o contrato do Bruno Mezenga após o Campeonato Paulista pela equipe da Ferroviária, né? O contrato do Bruno Mezenga com a Ferroviária vai só até o encerramento do Paulistão, mas com o Goiás até 31 de dezembro de 2021. Nesse momento, a Ferroviária paga 100% dos salários do atleta. Entretanto, para o segundo semestre, o Goiás teria que negociar com alguma equipe da Série B e muito que possivelmente seria ali meio a meio do salário. Então, o Bruno Mezenga, né, tendo ali uns custos maiores para o Verdão. Mas quem sabe também podendo ser uma boa alternativa, por que não, para retornar para a equipe esmeraldina. Hoje eu não vejo muito essa necessidade. Temos ali de referência para a camisa 9 o Nicolas e o Pedro Raul, apesar que o Bruno Pivetti não vem jogando nesses últimos jogos com os dois juntos, eu acho que poderia ser uma boa opção, mas no banco de reservas acaba faltando
uma outra escolha, né? Então o Bruno Mezenga é um jogador que tem contrato com o Goiás ainda, lá no Campeonato Paulista, inclusive vem fazendo alguns bons jogos, já marcando 3 gols e dando uma assistência nesse Paulistão. São seus gols anotados diante a equipe do Água Santa, vitória da Ferroviária por 1-0, também diante a Inter de Limeira, 2-1 para a Ferroviária, e na última partida diante a equipe do Santos, empate por 3-3. Bruno Mezenga acabou marcando um gol ali no finalzinho, em cobrança de pênalti, ainda no dia 16 de março. Então um jogador que foi titular em todos os jogos da equipe de Araraquara nessa disputa do Paulistão, inclusive mesmo aí quando não marcou gol, atuou muito bem, né? Sempre saindo. Quando grande parte dos jogos ele terminou os 90 minutos como titular, sendo substituído apenas 4 vezes na disputa do Paulistão. Então, um jogador que já mostrou uma boa qualidade no ano passado, né? Quando foi inclusive o artilheiro do Campeonato Estadual com a própria Ferroviária, marcando 9 gols em apenas 11 jogos. Depois na Série B até que começou bem, marcando uns golzinhos ali pelo Goiás no começo do ano, mas acabou perdendo muito espaço. O Nicolas chegou também já ganhando muita moral. Bruno Mezenga voltou a ter um pequeno destaque também lá no finalzinho da Série B. Seus números pelo Goiás: 4 gols e 1 assistência em 29 atuações com a camisa esmeraldina. Tem contrato até o final do ano, o presidente do Goiás querendo, né, até mesmo rescindir esse seu vínculo com o Bruno Mezenga. Quero saber sua opinião, se o jogador aí de 33 anos já, bem experiente, bem rodado, ex-Flamengo, Macaé, Vila Nova, também passou pela equipe do Fortaleza, se poderia ser uma boa opção para o Goiás, ou até mesmo, né, manter seu vínculo, repassar para uma outra equipe da Série B do Brasileirão. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também fazer o seu cadastro lá na BR4Bet. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!